Ali eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 32, e o tema da nossa mensagem é torcedor ou jogador. Esse é um tema que muitos ali, pelo spoiler que eu mandei, já podem ter imaginado o que eu quero falar nessa noite, mas eu preciso, antes de compartilhar a palavra, eu preciso dizer para você, nós temos vivido dias eu acredito, de muito desconforto, né? No meio evangélico, no meio cristão. Nós temos visto, né, o que tem acontecido no meio de Deus. E quando eu fico acompanhando essas coisas pelas redes sociais, olha que eu sou muito ruim de rede social, mas eu comecei a acompanhar também, a mexer no Instagram, no Facebook, enfim, e eu comecei ali a acompanhar a igreja, né, da igreja de uma maneira geral. E você sabe, se você está vendo algo da igreja, o próprio aplicativo, a plataforma fica indicando para você coisas da igreja, fica passando, sem que você pesquise, fica coisas da igreja. E são N denominações, enfim, e muito nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde algumas coisas que estão sendo faladas, que eram faladas há muito tempo atrás, desde muito tempo atrás é falado, que agora você já tem por conta disso. E minha questão não é falar a respeito de algo e ser atacado pelo mundo, ser atacado pelo diabo, ser atacado por pessoas que não conhecem a palavra. Então, hoje, existem pastores que têm falado contra o pecado e eles têm sido taxados como pastores ali que realmente não são cristãos, não têm o Espírito. E, veja, o que mais tem me preocupado é que tem se levantado para atacar esse tipo de pregador e para atacar esse tipo de mensagem, que é uma mensagem bíblica, da palavra de Deus. Eu não quero entrar aqui no meio que está sendo pregado, mas não se pode qualquer coisa que a palavra de Deus diz, dentro do que você fala, você vai ser taxado como alguma coisa negativa. E do mundo espera isso. Das pessoas que não conhecem a Deus, agora você observar e ver pessoas que profetam, que são cristãs, que nasceram de novo, que tiveram uma experiência com Jesus, elas mesmas atacando e, sabe, ali, disseminando, né, esse tipo de coisa em todos os lugares que elas podem, em todas as redes que elas podem, para trazer ali uma imagem negativa. A igreja, no final das contas, quem está recebendo ali a imagem negativa é a igreja. Ninguém vai olhar se é batista, se é presbiteriana, se é videira. Não, eu falo, os crentes. É assim ou não é? E eles vão generalizar. Pastores, todos os cristãos, todos, e num tempo que cada dia mais estreitar, né, a liberdade que nós temos de falar aquilo que realmente a palavra nos ensina, aquilo que nós devemos ensinar, aquilo que nós devemos pregar, né, ali, como eu posso dizer, seletivo. Você precisa agora, daqui a pouquinho, o Estado vai falar o que você pode pregar, o que pode e o que não pode. Determinadas partes da Bíblia, isso aqui não pode, porque é racista, é homofóbico, é misógino, não sei mais o quê. Não, isso aqui da Bíblia, tanto é que nós ouvimos pastores já dizendo que a Bíblia deve ser atualizada. Olha o nível que nós estamos chegando. Atualizada, veja. O homem se colocando de Deus, o homem se colocando acima do Criador, o homem dizendo para o Criador o que ele deve fazer. Não é Deus que dá o padrão, não é Deus que estabelece, mas é o homem dizendo, o Senhor é Deus, mas nós achamos que tem que ser assim. Faz desse jeito, que desse outro jeito aqui, no nosso tempo aqui, não funciona. Então Deus vai ter que se adaptar ao estilo do homem, né? A essa, como eu posso dizer, decadência, né, da humanidade. Então veja, essa inversão nós estamos vendo, mas o que é preocupado é que eu estou vendo isso no meio da igreja. Eu estou vendo cristãos atacando coisas que são verdadeiras, que são genuínas, que é a palavra de Deus.
E estou vendo ovacionando e batendo palma para aquele falando todo amor e carinho, asneira. Falando o que a Bíblia não diz. E aí você vive, a gente está numa guerra. Uma guerra no próprio, não sei se só eu que estou tendo essa ação. Mas se alguém está acompanhando, você vai começar a ver isso. Eu falo, meu Deus, o negócio está ficando esquisito, está ficando estranho. A palavra, essa regra de fé e prática, se tornou algo agora que é opcional. E eu estou falando isso nas igrejas. Isso aqui é opcional. Você olha para isso aqui, tudo bem. Se você gostar, segue do jeito que você quer. Veja, e elas estão vivendo uma vida miserável, uma vida, sabe, ali, onde elas não prosperam, onde elas não crescem, onde elas não conseguem ver ali a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque o homem na independência total e não quer saber de depender dele, que sabe todas as coisas. Não sei se os irmãos estão conseguindo me compreender. Então veja, não percebem que essa é a história do... O que o diabo quer fazer? O diabo quer jogar mesmo contra os irmãos. Pais contra filhos, contra pais. O diabo quer pegar e fazer as igrejas, ao invés de se unirem, elas se tornem ali, competindo entre si, por algo. Veja, para você, eu não estou aqui competindo com nenhuma outra denominação nessas... Eu estou aqui para somar com todos aqueles que pregam a verdade. Eu estou aqui para pregar a palavra, para pregar as famílias, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os cativos. Falando de expulsar, você não pode mais falar de expulsar demônio. Você falar expulsar da ferina a religião de outro. Um dia se viu que coisa maravilhosa que nós estamos vivendo. E o pior, dentro da igreja tem que... É verdade, eu acho que tem que respeitar o que gosta do demônio. Dentro da igreja. Lá fora eu entendo. Lá fora eu quando alguém fala isso. Mas dentro da igreja não dá. Não dá para esses demônios. São aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. São aqueles que Jesus falou, eu vim fazer as obras deles. E vocês são cristãos, vocês estão aí para quê? Para desfazer as obras dele. Espera lá. Como assim? Eu sou ao mesmo tempo? Eu falo, não, mas eu tenho que respeitar. O demônio que está na vida do camarada, eu não posso expulsar, porque eu estou respeitando ele. Estou te mostrando o que está acontecendo. Estou te mostrando de coisas que estão tramitando no Congresso. Daqui a pouquinho é proibido. Encontro com Deus. Vai lá o fiscal lá para ver se a gente está expulsando demônio, porque lá nós expulsamos bastante demônio. É ou não é? Lá o capeta grita, chora, mas daqui a pouco vai ter fiscalização lá. Você está dizendo? Veja, nós estamos caminhando. E o que é isso? É a liberdade religiosa mesmo. Tudo isso, esperado, tudo isso, nós, como diabo, mas dentro da igreja, irmãos batendo palma e chamando isso de tolerância. Você está entendendo? Isso não é tolerância, isso é tolice. Isso é tolice. Tolerância é eu respeitar, e respeito que ele é pecador. E ama a vida dele, mas eu vou trabalhar a libertação dele, para que ele seja livre do pecado, para que ele viva uma vida nada. Se ele é dependente químico, ele é um tóxico, eu vou lutar pela libertação dele. Não é que ele precisa disso, mas eu que estou sóbrio, eu estou na luz, eu preciso ser liberto. E eu sou por você, quero e amo, apesar de ser toxicômoro. Você está me entendendo? Isso sim, é tolerante. Falar, não, você quer, usa mesmo, pode usar tranquilo. Todo dia cheira uma carreira, fuma mais um bocado, vai indo lá, que não tá, vai morrer. Está acabando com a família, está jogando todo o salário ali, está se perdendo, mas quem que está conduzindo e orquestrando? Signos, quantos estão entendendo? Ele não sabe, muitos não sabem, porque grande parte das pessoas desse mundo só consegue enxergar visível, que olhos naturais podem ver. Eu já tive os abertos, os meus olhos espirituais foram abertos, o seu e de tantos outros, precisamos o quê? Alertar os que ainda não enxergam, para que eles possam enxergar, para que eles sejam livres, para que eles possam viver uma vida abundante, uma vida abençoada. Estão me entendendo? Diga amém. O que você está vendo hoje é mais raro. Se você está nos visitando, talvez você... eu não costumo ficar falando essas coisas. Né? Eu estou sempre aqui, palavra te trazendo ensino da palavra, verdade. Mas hoje também eu só estou fazendo uma introdução. É a palavra que eu vou te trazer. Mas eu preciso contextualizar para você ver a bagunça que está.
amo você, Eduardo, mesmo sendo, sei lá, qual que é a sua política, também nem precisa me falar. Entendeu? Amo, tudo certo, irmão. Cara, vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos salvar os perdidos, vamos falar a palavra de Deus. Que é isso que é o importante, porque o reino de Deus precisa ser sido. O reino de Deus não é estabelecido através de política, não é através dessas coisas naturais. O reino de Deus é estabelecido da palavra. E aí entra no que eu trazer com essa mensagem. Nós precisamos de mulheres que se levantam e defendem a verdade da palavra, sem ideológico, sem ficar esse negócio de levantar bandeira que não seja Cristo. A bandeira de minoria, da maioria, de não sei mais o quê, de não sei mais... Cristo, vamos pregar Cristo. Quanto mais pessoas tiverem de Cristo, de Jesus, mais alinhadas com a palavra, vão andar. Quem que liberta? Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Só Ele pode libertar. Que mais? O que o Senhor fala? A verdade vos libertará. É a verdade que vai libertar. Então, nós precisamos nos deter na verdade da palavra. Então, nós precisamos de homens e mulheres que tenham esse encargo por fazer com que a palavra de Deus seja dada por onde quer que eles estejam. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Atos 4, verso 32 diz assim: da multidão dos que o coração e a alma, nem considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe comum. Preste atenção. Existem muras que representam a igreja. Podemos dizer o corpo, que a palavra diz isso. Podemos comparar a igreja, e é uma família. Podemos comparar a igreja com um exército, de fato é um exército, é um povo lutando contra as forças do mal, pelo Espírito, pelo poder de Deus. Que a igreja é um hospital, como pessoas da igreja falam assim, nossa, mas lá tem gente esquisita, lá tem gente com problema. No hospital você só encontra o quê? Gente doente. Um com o braço cortado, é um com a barriga furada, é um que tomou tiro, é o outro que está costurado. E por aí vai, é doente. Então, quando você encontrar alguém que você acha estranho na igreja, a pessoa está no lugar certo. Ela está ali para ser sarada, transformada, curada por Jesus. Também a igreja é comparada com a noiva, é a Cristo. Nós somos a noiva de Cristo e por isso nós não podemos... A igreja é a noiva. É a noiva de Cristo. Então, veja, nós já passamos, irmãos, da pensar que a igreja é obra de um homem só. Não é homem só. Apesar de ter igrejas que têm um dono, ele é dono, ele manda, ele contrata, tem tudo isso. Veja, mas esse não é o igreja segundo a palavra de Deus. A igreja é governada por um homem, a igreja é governada por... A igreja e as suas realizações é a realização conjunta de uma equipe. Então preste atenção, cada membro exercendo sua função com encargo. É o que a igreja cumprir o propósito para o qual ela foi fundada. Ela foi estabelecida. O que o Senhor nos ensina lá dos talentos? Que todo crente recebeu pelo menos talento. E o que o Senhor... Que cada um de nós negociemos o nosso... Tem pelo menos um talento. O Senhor espera que ele negocie esse talento. Porque o Senhor vai pedir contas desse talento. Esse talento pode ser devolvido apenas ele, trabalhado, mas ele pode ser dado o quê? Dobrado, duplicado, quadruplicado, quintuplicado. Está aqui, Senhor, o Senhor me deu tanto e eu estou devolvendo para o Senhor, estou prestando, o Senhor voltou, e está aqui os talentos, porque todos os talentos são do Senhor. Então, Ele nos deu para negociar todos, irmãos, todos. Escute, todos. Olha para o irmão que está assim, você tem pelo menos um talento. Sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus, tá? Todos, não estão num grupo, os pastores, os líderes, não. Para todos os cristãos, há pelo menos um talento. Tem pelo menos um talento. E o Senhor, Ele quer que você use talento, que você negocie esse talento. Nós queremos ouvir o que do Senhor? Bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que nós vamos querer ouvir do nosso Senhor naquele dia. Foi negligente,
que eu não fui displicente, que eu não fui relaxado, me deu, mas que eu trabalhei esse talento, que eu ali negociei talento, para quando o Senhor vier para pedir contas, eu posso mais do que Ele me entregou. E Ele fala, muito bem, foste fiel no pouco que eu te dei, sobre o mundo. Quantos querem ouvir isso do Senhor? Diga amém. Você não faz ideia o quanto isso deveria nortear a sua caminhada. Isso deveria nortear a sua caminhada com Deus. Desejar naquele dia ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Agora, pense comigo, em igreja, vida da igreja, como essa grande partida de futebol. E dentro do, como se nós estivéssemos envolvidos numa grande partida. E hoje eu pergunto para você, nessa grande partida, você está funcionando como torcedor ou como jogador? E aí eu quero trazer a questão de jogador logo, para que você não fique, né, quem é o jogador e que o pastor está querendo dizer, não, vou ser bem claro para você. Jogador é todo aquele que trabalha e contribui para o avanço da equipe, do time. Preste atenção, aquele que trabalha, todo aquele que contribui de alguma maneira para que avance, para que esse time cresça, para que esse time obtenha isso. Você está me entendendo? E eu sei que na sua cabeça já pode, então quer dizer que os jogadores são apenas... Talvez passou isso na sua cabeça, mas eu quero dizer, não. Não é somente a liderança. Todo aquele que contribui de maneira para o avanço desse time, ele é um jogador. E no meio do processo, espera-se que ele o quê? Que ele cresça. Não é assim? Lembra, quem acompanhou, por exemplo, lembra o Messi, novinho na base do Barcelona, orelhudo, magrinho. E ele, assim, tinha um nível de contribuição. Estava de base, aquela coisa toda, mas ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Chegou um momento que o nível de contribuição dele se tornou muito grande. Quantos estão me acompanhando? Então, veja, a carreira dele, futebolística, ele contribuía pouco. Mas, no decorrer da sua carreira futebolística, ele começou a performance aumentar, e ele, então, começou a contribuir. Se você pegar o histórico dele no Barcelona, por exemplo, várias orelhudas, taça da Champions League, que ele levou, vários títulos com o Barcelona, deu para o Real Madrid, que era o maior rival deles, que é outro muito forte. Então, só para você entender, todos nós, quando entramos para esse time, você faz parte do time de Jesus, ok? Que é esse que eu quero falar hoje. E você, então, começa nesse time, é muito pequeno ainda. Você é um dizimista, por exemplo, você começou a contribuir para o avanço. Esse time não avança sem os dízimos e ofertas. Os irmãos entendem isso? Tudo isso aqui está ligado a dízimos e ofertas, ao nosso acampamento, onde nós essa estrutura, as despesas dessa estrutura, tudo isso é o quê? A contribuição. Então, todos os dizimistas, jogadores, você concorda comigo? Mas veja, eu tenho esse pressuposto, começa ali. Você pensa que às vezes o dizível é o nível mais baixo. Você começou a sua caminhada, mas o que o Senhor espera e quer fazer você? Que você cresça e daqui a pouquinho não seja apenas o seu amor, mas a sua vida esteja envolvida nisso. Sem ser impactadas. Você vai começar a levar pessoas, você vai começar a levar pessoas para o encontro com Deus, você vai começar a levar pessoas, ok? Para a célula, tudo isso está aumentando o seu nível de ação para o reino, para esse time. Os irmãos estão conseguindo entender, amém? Pode observar, muitas pessoas chegam, elas começam, elas não têm esse de envolvimento. Algumas chegam para entender e ter revelação do dízimo. Agora ela fala, agora eu vou começar, depois de algum tempo. E aí então ela começa a se envolver no culto. Eu vou levar gente para a célula. Esse encontro com Deus, por exemplo, 11 vezes, eu vou levar gente. Veja, começa a crescer, você começa também a ter uma contribuição maior para com o time do Senhor. Acompanhando, amém? Então, para que você não fique pensando, pastor só valoriza os líderes. Não, todos são importantes. Aquele que já contribui, ele já está o quê? Contribuindo nesse time. Ele é um jogador que está num processo que vai crescendo. Exemplo, claro, o pastor chamado. Claro, é alguém que tem chamado, não é uma coisa que eu escolho. Mas aí, me converti aos 14 anos. Servi ao Senhor. Daqui a pouquinho, comecei a contar com um pouquinho que eu tinha, que eu era adolescente, primeiro trabalho e tal. Comecei a liderar.
Daqui a pouco, e eu fui crescendo, eu fui liderando líderes, e aí chegou o momento que o Senhor falou, você foi separado para o ministério da palavra. Contribuição, você fala, pastor, sua contribuição aumentou e muito, porque hoje eu sou alguém que trabalha em que as vidas e as famílias sejam edificadas, abençoadas, alimentadas, não só domingo após domingo, mas os cursos, encontros com Deus, eu tenho, e pelas famílias que chegam no nosso meio, todos que nós queremos alcançar, eu preciso estar ali, sempre trabalhando para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, mas eu não faço isso, tem toda uma equipe, discipuladores, líderes, nós trabalhamos, é um time, que trabalha para quê? Para arrebentar com as portas do inferno, como o Senhor falou, as portas não vão prevalecer contra a igreja, e a igreja vai avançar, porque a igreja é esse time, quando estão entendendo, diga amém. Pastor, eu ainda não me jogador, eu quero te convidar, se torne esse jogador, venha jogar para o jogo, não fique como espectador, porque o Senhor chamou todos para jogar. Diferentemente de um time de futebol, o Senhor chamou todos os cristãos, foram chamados para serem titulares, não tem reserva. É importante você entender isso. Não há reserva de Deus. Então eu quero mostrar para você, rapidamente, diferenças entre um torcedor e um jogador. Primeiro, olha lá, o torcedor assiste a um espetáculo, o jogador promove o espetáculo. Então veja, se será um espectador dos grandes eventos, ou se você será uma pessoa proativa, que irá fazer as coisas acontecerem. Pastor, conta comigo para esse encontro, conta comigo para as células avancem, conte comigo para que a igreja continue alcançando mais fogo. Eu quero ser um com essa igreja, eu quero para que a minha família e outras famílias sejam alcançadas. Você pode dizer amém? Então, na vida, no dia a dia da igreja, nós podemos ser como alguém, ou como alguém que promove. Atenção, numa igreja de vencedores, é razoável, dela fazem parte, sejam aqueles que estejam fazendo as coisas acontecerem. Está vendo, vai ter o seminário de casais. Não seja apenas aqui, que legal, estou pensando se eu vou. Você é casado. Não, você joga no time, você fala, não participar, como eu vou convidar casais para participar. Igreja não, pode ser o casal lá da sua empresa, que nem conhece ainda, pode trazer, ele vai ouvir palavra de Deus, vai ser abençoado. No final vai jantar uma comida gostosa. Mas o mais importante, ele pode receber a palavra e se converter nesse evento. Pergunta do jogador para o torcedor. Só fica assim, tomara que dê certo esse evento. O jogador, rapaz, eu não só vou estar jogando lá, vou dar aquela qualidade, como eu vou levar gente para jogar junto. Os irmãos estão entendendo? Veja, é isso. Essa é uma igreja de vencedor. Esse é um dos discípulos. Acredite, nós somos privilegiados porque o Senhor nos chama para jogar o jogo e não para ficar sentado na arquibancada assistindo. Todos mesmo. Tem gente que fica pensando, pastor, mas é todo, será que limitado? Quem diz que é na sua força? Dele, do Senhor. Se Deus precisa das suas qualidades, das suas habilidades, meu irmão, Ele falaria, mas qualidades não é na sua força, é no meu poder. Por isso você vai ver todo tipo de gente jogando no time de Deus. Você vai ver analfabeto jogando com todo respeito. Ele vê, mas ele lidera. E é frutífero, é uma bênção. Eu já falei para os irmãos, tive um líder analfabeto. Como que ele falava, pastor? Ele ministrava, ele desenhava tudo que eu pregava. O curso dele era por desenho. Tudo pregava, ele desenhava. Chegava na célula, ele pregava fiel à palavra. Ele compartilhava, ele não perdia um ponto. Ele só pedia para o líder de treinamento, não sabe ler. Aí ele falava nesse desenho, ele sabia, lê para nós, aí o líder de treinamento lia. E frutifica. Para você ver que essa é a prova de que é o Espírito que na célula tinha cura, tinha libertação, tinha transformação, apesar da limitação. Eu sei que alguns vão, pastor, o que é isso? Pois é, Deus, filho, Deus ele usa quem Ele quer. Deus é poderoso. A obra é feita na força e no poder. Não somos nós que escolhemos, Deus é quem escolhe. Deus te escolheu. Deus te chamou. Para a dor, você pode dizer amém? Sabe, eu considero a que Deus plantou em nosso meio como pessoas privilegiadas. Eu me considero um privilegiado
de fazer parte da igreja, que a igreja eu também sou membro. O privilégio está ser chamado pelo Senhor para essa igreja. Uma igreja que tem um encargo pela palavra, que tem encargo pela salvação das vidas, das famílias, que tem pelo correto, que preza pela palavra. Aqui você é desafiado, aqui você é acordado, e muitas vezes você é confrontado. E acredite, só isso já garante que você vai ter um crescimento acima da média. Isso é importante nós compreendermos. Então veja, meu coração grato a Deus por nos colocar como parte desse. Porque o nosso chamado não é assistir a um espetáculo, promover esse espetáculo. É promover, é levar as vidas ao Senhor. Nós nós queremos edificar uma igreja de vencedores, e não um grupo de entretenimento. Por isso, o tempo inteiro precisa se posicionar, é ou não é? O tempo inteiro, por quê? Nosso objetivo não é entreter ninguém. Vai lá ver as nossas crianças. Se você está nos visitando, tem um filho, seu filho pode estar ali, está tendo do lado, no nosso anexo ao lado para o seu filho. Tá? O menino não está lá brincando, não está lá fazendo desenho, não. Ele está lá recebendo palavra. Ele está lá louvando, orando versículo bíblico. Sabe, ele está lá nessa. Ele sai de lá, depois ele pergunta, qual que é o versículo que ele decorou? Claro, vai ter criança que ainda não conseguiu decorar, mas daqui a pouquinho ele começa, a sair dali com os versículos na ponta da língua. Estão fazendo culto. Projeto Mateus 28, estão fazendo culto. Então, nem as nossas crianças aqui são, quem dirá os adultos e os jovens. Percebe? Isso que nós somos uma igreja de vencedores. Não queremos um grupo ali eu vou lá no culto, não tenho o que fazer. Vamos ver. Não, filho, você vem aqui é para receber de Deus. Uma palavra de vida vai sair daqui, ó, matando 1, 2, 3 leões para aparecer. Você vai estar ali cuspindo fogo com a palavra que enche. Você vai sair e falar, meu Deus, amanhã o dia vai ser uma bênção. Você talvez tivesse ficado em casa assistindo Fantástico, você ia falar, trabalho. Mas a palavra que você recebe domingo após domingo, você vai esse trabalho com aquela alegria. Você fala, o Senhor é comigo. Apontou no meu coração, essa palavra vai ser a minha força durante toda essa... E ninguém, nada tira essa palavra do meu coração. Quantos estão entendendo? Então nós não medimos esforços para que você seja esse crente vencedor. É necessário o confronto, vai ter o confronto. Não vamos nos adiante disso, porque é importante para o crescimento. Filho que cresce, aquele filho que é confrontado quando é necessário, é ou não é? Aquele filho que o pai e a mãe só passam a mão na cabeça, está tudo. Chega com a borracha diferente no outro dia em casa, no outro dia no outro dia ele chega com lápis, no outro dia ele chega com apontador, e a mãe fala assim, que bonitinho, né? Bonitinho, nada. Da onde é? De quem é? Papai não comprou para você? Quero saber. Aí você fica, meu amiguinho que me deu. E aí, bons pais falam, eu vou lá na escola, quero ver quem que é esse amiguinho, se ele te deu mesmo. Aí você descobre que ele não deu coisa nenhuma. O que você faz? Você pega o menino. Você dá chegada nele, que nunca mais ele traz nada da escola de longe. Por quê? Porque você é um pai, uma mãe séria, que confronta o seu filho. Então, se for um vencedor, você vai ser confrontado também, amor. Confusão que muitas vezes as pessoas fazem da graça. Igreja da graça e tal. E a igreja pode tudo. O irmão vai fazer na nossa frente o que ele quer para ele. Vai nessa. Fica pensando para ver se não... Entendeu? Pensa que graça é assim, ó. Faz o que você quiser do jeito que você quiser. Da graça, meu amigo. Pode bagunçar, pode sair percando, pode... Não, filho, não é isso. A graça não é isso. Não é isso que o apóstolo ensinou nas cartas, nos evangelhos. As crianças não têm nada a ver com isso. Graça, quantos estão entendendo? Diga amém. Quero dizer para você, não estamos aqui para a história de outros, estamos aqui para escrever uma história com as nossas próprias vidas. Sabe, é bom ler a biografia de homens do passado que fizeram coisas para Deus, mas hoje eu preciso te dizer, nós também queremos escrever história e deixar um legado para as próximas gerações. Sabe, Atos foi escrito até o capítulo 28, estamos escrevendo Atos 29. Atos 29 era a banda que eu tocava na igreja quando eu fazia louvor. Que era isso, escrevendo uma nova história. Pastor, você está falando de escrever uma nova Bíblia? Não, filhos, é a história. São os atos dos apóstolos.
Então você vai ter os seus atos, e os seus atos precisam ser registrados, e que os nossos atos possam deixar para as próximas gerações. Eles possam dizer os atos foram atos que realmente são dignos de ser seguidos, porque ele seguiu o mesmo padrão de Cristo, ele é seguidor de Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, sede meus seguidores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, todos podem nos seguir. Esse é o parâmetro. Cristo, nós seguimos a Ele, e nós queremos que as pessoas também não queremos deixar um legado. Amém, irmãos? Conta-se ali, pode passar para o próximo slide, de turismo, ele caiu no atoleiro. E tinham 3 classes de passageiros. Os passageiros de primeira classe, os de segunda classe e os de terceira classe. Os passageiros de passageiros, os da segunda classe desceram e ficaram conversando fora sobre como seria possível o motorista ter deixado o ônibus. E os passageiros de terceira classe arregaçaram as mangas, empurraram o ônibus e tiraram o ônibus do atoleiro. Eu preciso te dizer, uma igreja de vencedores, terceira classe. Gente que pisa na lama, tira o ônibus do atoleiro, são essas que fazem as coisas acontecerem. Percebe? Não são espectadores, não são pessoas discutindo o problema, são aqueles que estão ali para resolver. Eu quero ser um instrumento para resolver, eu quero ser a solução, não do problema. Qual que é o problema? Que grandes pessoas no mundo, elas fazem parte do problema, Eu não quero fazer parte do problema, eu quero solução. Sabe, irmãos, é isso que você quer fazer parte da solução dos problemas desse mundo, das famílias que tanto precisam de uma palavra. Você pode dizer amém? Segunda diferença entre o torcedor e o jogador. Torcedor é aquele que varia seu jogo. O jogador tem a capacidade de mudar o jogo. Sabe, a comoção do torcedor varia diversas vezes durante o jogo, é ou não é? Hoje eu assisti o jogo do Santos, só para a própria palavra que eu ia ministrar. Com meu filho, o mais velho já está torcedor também, assim, que pegou gosto pelo time. O Santos, né? É bíblico, Santos, porque eu sou santo, né? Mas tudo bem, se você não é santista, eu não te condeno, tá? Em paz. Assistindo o jogo, brincadeira, irmãos, tá? E assistindo o jogo, o Santos começou numa preguiça. Santos e Goiás, um dos 2 piores do campeonato. Então, lá embaixo, na tabela, um pouquinho mais afundado. E tal, e vai aquela cona esquisita, e aos 15 minutos para frente o Santos acordou. Pum! Aí eu falei, eita, timão! Que aço, tal, aquela coisa, fiquei empolgado com o time. Meu menino gritou, e aquela coisa toda. Aí o Santos foi lá o primeiro, não sei se ele tomou um empate, ou se ele fez 2. O Rodrigo Santista está ali. Foi 2. Aí fez o segundo, aí eu falei, rapaz, nosso time voltou, filho. Voltou, veio para arrebentar, vai sair dessa zona, desse aí. Ele é mesmo, pá, tal. Aí, já falei, time sonha. Olha como muda. Eu estou falando para você, como muda. Esse é o torcedor. Eu falei, mas que ticaria, rapaz. Aí passa um pouquinho, empata. Não sei se empatou, o Santos meteu 3. Aí chegou a falar, não foi? 3-1. Aí eu falei, vou tomar, ganhamos. Já ganhamos, filho. Fica tranquilo, fica me mano. Qualquer coisa você vai lá. Ele ia no banheiro. Pai, gol. Faz. Aí eu falei, o timinho de 5ª categoria. Passou um pouquinho de novo ele. Pai, gol. Falei, não, Goiás. Aí eu falei, eu suei o time. Falei, não. Quase que eu falei, vamos time. Vamos torcer para outro time, porque não está dando mais. Você é muito novinho, você não merece passar por isso, não. Aí no finalzinho, isso aí já nos acréscimos. Aí salvou o time, gol. Falei, esse é o nosso time. Olha só como é sem vergonha. O torcedor é sem vergonha desse jeito. No jogo ele muda. O humor dele varia. Se o negócio está indo bem, ele está lá apaixonando o time. Vamos lá. O time começa a perder, eles começam a zangar. Né? Só tem uma turma que é diferente, que daí dizem que não é, né?
É uma religião que é os corintianos, né? Eles falam que ó, eles estão ali perdendo ou ganhando, os caras estão lá, né? Mas é uma torcida mesmo. Mas veja, esse é o torcedor. Se o time está bem no início do jogo, ele está feliz. Mas se o seu time não tiver um bom desempenho, ele altera a emoção e começa a reclamar o gol. Novamente ele sorri. Se o jogador perde a bola, o jogador de ruim. Ixi, eu chamei um monte de jogador, falei, rapaz, eu faria melhor que aquele cara. Falei, como que ele não com um toque desse? Olha o toque que esse cara erra. O cara é pago para ele, e ele me erra esse toque. Falei, eu que não sou profissional, que dá esse toque certinho. E com eles têm só chuteira boa, massagista de primeira, Gatorade, coisa de primeira. Veja, esse é o torcedor, ele vive pela emoção. 5 minutos ele vive, minutos depois ele fala mal do time inteiro. Você conhece, gente? Eu sou um torcedor assim. Mas o que o jogador faz? Ele pode até começar o jogo mal, mas ele não sai de campo. Antes de terminar o último minuto, ele está lá correndo, está lá lutando, para que o time possa alcançar a vitória. O jogo acredita que até o último minuto do segundo tempo, ele pode virar o jogo. Preste atenção, uma igreja de vencedores é como um time time que conquista, um time que muda o jogo, que encara os. Escute, nós entramos todos na luta, meu irmão. Todos entramos juntos na luta, e quando a vitória é todos. Quando nós temos aqui, muitas pessoas descem as águas, essa é a vitória nossa. Pessoas que foram saqueadas do inferno e agora estão ali na presença de Deus. Pessoas que se convertem lá no encontro com Deus, essa é a vitória nossa. No cursão e no CTL, essa vitória é nossa. Por isso que nós temos de compartilhar com a igreja. Essa vitória é nossa, não é minha. Não, é nossa. Por quê? Porque nós somos um time. Quando você lê a história da igreja, você vai ver claramente que a comunidade ela estava funcionando como um time. Eles eram unânimes em tudo que faziam. E isso fazia toda essa. Olha lá, Atos 2,46. Diariamente esperavam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam com alegria e singeleza de coração. Preste atenção. Tudo na igreja primitiva é falada no plural. Perseveravam, partiam, davam. Tudo no plural. São eles, não é um eles. É a igreja, não tem isolamento, não tem torcida. O que existe ali é uma unidade de alma e coração, em torno do mesmo propósito. Eles querem ver o reino de Deus. Havia cumplicidade, havia mutualidade. E isso, escute, meu irmão, a igreja foi perseguida, foi espoliada de seus bens. Os cristãos vivem difíceis, mas eles separaram tudo. Separaram ali, sabe, deixaram de lado toda essa frustração e olhar para o lado negativo, e eles olharam, vamos juntos nós vamos conseguir superar todos esses problemas. Juntos nós vamos conseguir superar todo esse mal dado contra nós, e nós vamos virar esse jogo. E o fim do cristianismo, a derrota da igreja, o que aconteceu? A igreja virou o jogo. Nero tinha dado, já que os cristãos iriam desaparecer da face da. Veja, hoje quem é Nero, mas a igreja está todo dia na boca de alguém. Cristo está todo dia sendo mencionado, falado, pregado. Quem é Nero? Tem gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe, mas ele falou que ia fazer com que o nome de Jesus Cristo fosse. É o nome mais pesquisado, acho que ainda é o mais pesquisado no Google. Mais mencionado. Todo dia se fala de Jesus, todo dia se fala da igreja. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então, eu acredito, irmãos, em algum momento desanimado, pode acontecer de você estar desanimado. É como esse torcedor, alternando as emoções, que em algum momento acontece uma situação, você fica chateado com o irmão A, porque o irmão fez isso, o outro fez aquilo, o outro. Acontece mesmo. A igreja tem todo tipo de gente. Tem gente legal, tem gente chata, tem gente sistemática, gente, sabe? Tem brincalhão, tem antipático, tem no meio da igreja. Tem ou não tem? Ou você acha que a igreja só tem gente legal? Não, tem uns camaradinhos azedo na igreja. Sim, mas até a transformação vir sobre essas pessoas e elas começarem a andar no Espírito de Cristo. Isso é igreja. Fica pensando que se chegar todo mundo com asa voando dentro, o culto assim, cheio de irmão voando com asa, são super crente. Né? Não, todo mundo ali passando por esse processo de transformação. Amém, irmão? Então veja, apesar de todos os problemas, a igreja se reunia, ela se alimentava da palavra e ia prevalecendo com um tipo de adversidade. Escute,
Não importa os problemas, as adversidades. Una-se a sua em oração. Una-se a sua igreja no estudo da igreja, sabe? Ali para que o reino de Deus cresça. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai te levar a uma vida vitoriosa e abundante. Capítulo 2, verso 42 a 44. Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no pão e nas orações, em cada alma havia temor. Os prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo. Isso é igreja. Um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito. Eles não ficam esperando a derrota chegar. Mas sabe, eles viram o jogo usando as armas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Nós cantamos, lutamos com armas de fé. Eu sou pé. Mas é com essas armas que nós lutamos. Espirituais. Veja, se você sair do espiritual e ir para o vai dar ruim. Você vai ficar chateado, vai ficar ali, sabe, acabrunhado, bravo. Mas volte-se para o Espírito, volte-se para a palavra. Ande no Espírito de Cristo e você vai ver quantas bênçãos vão se manifestar na sua vida. Você pode dizer amém? Diga, eu sou torcedor. Diga, eu faço parte de um grande time. O time do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. A terceira diferença é que, à medida que o torcedor fica mais fora de forma, enquanto o jogador aperfeiçoa a sua habilidade. Não é? Veja, nós aprendemos na parábola dos talentos, temos que negociar, eu já falei isso para você, e multiplicar tudo que o servo que não negocia, ele fica fora de forma. Por quê? Ele está fazendo o que o Senhor havia confiado a ele para que ele fizesse. Então veja, ele vai ficar fora de forma. Já viu aquele torcedor fanático? Não corre, não caminha, não prática, e fica gritando para o jogador. Aí, talento demais, preguiça. E ele fica falando para o jogador, esbravejando ali. Ele mesmo nunca correu. Ele mesmo. Briga, fala, você tem que tocar a bola certa, mas ele não sabe dar um toque na bola. Escute, passa. O jogador adquire mais habilidade com a bola. Ele aperfeiçoa o passe. Ele demonstra habilidade no que faz. Ao contrário do torcedor, que está lá sentado no sofá de casa, de barriga para cima, a cola do lado, um prato de calabresa frita, de pipocas, e a cada minuto ele enche a boca e come sem tirar os olhos. Para e pensa, com 5 anos. Como vai que está jogando? E como vai estar o torcedor no sofá? Depois de 5 anos. O jogador vai estar cada vez mais habilitado. O torcedor cada vez mais sedentário, fora de forma. E a única coisa que ele sabe fazer é gritar. É ficar criticando. O que nós estamos edificando não é uma igreja de torcedores, mas é de jogadores. O que nós estamos edificando, meu irmão, nós não queremos pessoas que ficam de fora, fazendo comentários do jogo, apenas aplaudindo a cada gol. Nós queremos pessoas em campo, pessoas que entram em campo, correm atrás da bola, defendem, atacam o adversário e marcam o gol. Que o reino de Deus precisa. Não é gente para enganar lá. O que o líder fez? O que ele falou lá na célula? Você viu que o discipulador lá estava fazendo e não sei mais o quê? Olha lá o que... Sabe, o que Deus espera é gente que sua a camisa junto. Que não fica de fora observando, mas que está no meio do jogo. E acredite em mim, isso é algo poderoso. Isso é algo, e algo que acontecia na igreja primitiva. Aqueles que morreram pelo Evangelho, eles também foram capazes de morrer pelo Evangelho. Isso é algo tremendo, isso é algo poderoso. Sabe outra coisa que é poderosa? É que muitos que no primeiro século começaram sentados na arquibancada, morrerem, como quem assiste ali a um grande espetáculo. No final, eles também morreram por causa do Evangelho. Ou seja, eles decidiram entrar em campo. O que eles viram é aquilo ali, é o certo a se fazer. Isso aqui é um clássico Paulo. Ele começou como perseguidor da igreja. Alguém que tinha prazer em assistir o jogo, ser contra os cristãos. Estevão morreu aos pés dele. Apedrejado.
aos pés. Aquilo dava prazer para ele. Ele vê crente morrendo, dava prazer. Mas no final, ele entrou para o time e fez a maior partida dos tempos. No final da vida dele, ele estava na arquibancada. Ele não estava lá na arquibancada, corrigir, mas ele estava jogando em campo pelo reino de Deus. Estava lá pregando o evangelho com ousadia, sendo apedrejado, sofrendo naufrágio, sendo mordido por cobra, sendo açoitado, preso pelo evangelho. Porque eu não fui chamado para ser um espectador, eu fui chamado para jogar no time. O time, você pode dizer amém? E quarta e última diferença entre um torcedor e o jogador. O torcedor está a comemorar a vitória. O jogador está comprometido. O torcedor está ali, esperando a vitória, o final do jogo, para comemorar. O time ganha, ele liga para os amigos, fala, vamos marcar um churrasco, vamos lá, pula, grita. O jogador também comemora, também grita. Mas diferente do torcedor, ele investe a vida dele em vitória. Ele luta, ele batalha, ele fala, enquanto nós não ganharmos, nós não vamos parar de lutar na nossa vida. Sabe, um jogador, falando de maneira natural, que sempre eu observei, vejo, tem os haters, né, o Breno, que não gosta dele, mas o Cristiano Ronaldo é um ex-rapaz, esse cara é um atleta de verdade. Eu lembro pelo time dele, a seleção dele, Portugal, naquela competição, esqueci o nome, Eurocopa, e ele machucado, deu a vida ali, ele jogou machucado, ele fez de tudo, e conseguiu uma seleção mediana, que é a seleção de Portugal, que compara com a seleção, por exemplo, do Messi, Argentina, cheio de estrela, craque. Está vendo os haters? Fica ali. Está vendo? Mas veja, por isso que eu não discuto essas coisas. E eu vi aquele camarada dar vida, e é disso que eu estou falando. Esse é o jogador, ele dá vida. Ele fala, vê a minha filha se convertendo, enquanto eu não ver o meu pai, enquanto eu não ver aquele vizinho no encontro com Deus, enquanto eu não ver a minha célula, na célula lá da igreja, eu não paro, eu vou com ele. Ouve não, ele ouve crítica, ele é chamado de bobo, ele é chamado de louco, fala, eu vou continuar, e ele ora, ele jejua, ele põe o chão, ele põe a cara no pó, e ele fala, eu vou perseverar até Jesus. Veja, esse é aquele que dá vida, ele fala, eu vou me empenhar pela vitória do time, não vou ficar esperando a vitória, ali para depois, eu vou trabalhar pela vitória. Sabe, o que for preciso para que a vitória se dê, o meu time é campeão. Você pode dizer amém? Acredite em mim. Você não precisa acreditar em mim, não, acredite na palavra. A igreja primitiva, sabe, era assim, jogando para que ela avançasse, para que conhecessem a Jesus, para que famílias fossem salvas. Eles abraçaram o desafio desde o início. Você vai ver os cristãos ali, sabe, a vida morrendo de maneira brutal, mas eles falaram, enquanto cumprirmos o propósito, nós não vamos parar, nos custe a vida. Amém, irmãos? Nós vamos olhar também para a igreja privada. Vamos ver um grupo que esperou o final para comemorar. Sempre vai ter essa torcida. E é aqueles que vão perder tudo aquilo que o Senhor tem, para que eles possam desfrutar das promessas de Deus. Quando você olha para o Pentecostes, Jesus, quando ele foi aos céus, 500 irmãos estavam juntos na hora da sua e ouviram do próprio Senhor o desafio de ficarem lá orando até o Espírito Santo descer, eles serem revestidos de poder. Naquele momento, estavam cerca de 500 irmãos reunidos, mas quando o Espírito Santo veio, o Pentecostes veio, só 120 irmãos estavam presentes. 380 irmãos estavam. Atos 2:1-2 diz, ao cumprir de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda onde estavam assentados. Preste atenção, 180 irmãos não estavam no jogo na hora que a partida é definida. Estavam de fora, estavam buscando. Você vai ver isso lá em 15. E naquele dia histórico, onde deveriam cair as línguas de fogo, desceram apenas 120. Era para ser 500. Claro, depois, mas perderam o momento que realmente foi preparado para que eles pudessem juntos
como um time, como uma grande equipe, ali receber o poder. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante, juntos, reunidos, todos pela vitória, todos trabalhando, nós trabalhamos juntos para ver o reino de Deus avançar, para ver famílias saradas, filhos sendo libertos das drogas e de conhecido. Olhe para esse mundo, meu irmão, e você, cada dia mais a maldade tem crescido. Cada dia mais o inimigo tem ganhado espaço. E veja, foi chamado para desfazer as obras do diabo. Nós, a igreja. Não fique pensando que serão os órgãos da prefeitura, do Estado, sabe, do país. Não, não vai ser, não é a polícia. É a igreja que foi chamada para desfazer as obras do diabo. Ninguém pode combater o diabo. Só a igreja pode. Porque as armas que a polícia utiliza não têm efeito. O diabo não tem medo de fuzil, o diabo não tem medo disso, pode atingi-lo. O diabo tem medo da igreja que produz. O diabo tem medo da igreja que é cheia do Espírito, que é com a palavra de Deus. Você é prova disso. Antes de estar aqui, você passou por um processo de libertação, você teve uma experiência de manifestação maligna, ou alguma questão que o Senhor te libertou, e foi através da igreja, da palavra. Eu fui alcançado através da palavra. Eu creio que todos aqui foram alcançados através de algum irmão, através de alguma irmã, do encontro com Deus, através da célula. Veja, esse trabalho uma igreja pode realizar, só ela faz. Porque só a igreja é o Espírito de Deus para realizar essa obra. É impulsionada de maneira natural e humana, é só pelo poder do Espírito. E para que nós sejamos cheios do Espírito, é importante que nós perseverando juntos. Você pode dizer amém? Sabe, os torcedores, eles estão envolvidos com o jogo. Mas o jogador, ele está comprometido com a partida. O torcedor, ele até contribui comprando ingresso, indo ao estádio, mas quem joga é quem está em campo. É quem está em campo. O Santos jogou sem torcida. Ele foi para a partida sem torcida. E agora os próximos jogos vai ter que jogar fora 150 quilômetros da Vila Belmiro. Veja, ganhou o jogo. Torcida por quê? Não é torcida que define, quem define campo. Por mais que eles possam dizer a torcida empurra, do mesmo jeito que a torcida empurra o time, também empurra o time adversário. Mesma coisa, sabe? Porque tem jogador que gosta do adversário para ele crescer ainda mais. Tem cara que gosta. Quanto mais pega no meu pé, mais ele joga. Então, quem vai fazer a diferença realmente é quem? É quem está em campo. É quem está lá jogando, é quem está dando o sangue. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, irmãos. Eu e você sejamos esses jogadores. Desafio pelo time do reino dos céus. Para que vidas e vidas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo tão esquisito, como eu tenho dito, por errado e o errado por certo. Coisa certa hoje está difícil. Você faz o certo, você é louco. Você faz o errado, você é o legal. Veja, dias estranhos, esquisitos, cada vez mais cheios da unção da vida de Deus para combater as obras do diabo. Não estamos aqui para combater as pessoas, estamos aqui para combater. Da mesma maneira que como igreja somos um time. E ele está ali. E ele não para, desiste. E ele sabe que o tempo dele é curto. Como igreja, não podemos parar. Precisamos estar unidos para falar a palavra novas, para alcançar todas as famílias, desde até os mais novos, até os pequeninos, que têm sido tão atacados nesses dias. As nossas crianças têm sido tão atacadas. E nós, como igreja, não vamos nos calar, nós vamos pregar o evangelho para sempre. Mas já estamos pregando e vamos intensificar isso. Amém? Vamos intensificar. E eu creio que à medida que você vai cumprir essas verdades, você também vai ser para que esse time continue avante, continue firme. Essa pessoa que diz, pastor, eu estou aqui, eu quero contribuir para que esse time continue avançando, para que o evangelho continue. Você pode dizer amém? Hoje trouxe uma palavra realmente diferente. Eu creio que é uma palavra mais de exortação, um apelo, para que, sabe, não ficar
parados, inertes, diante de tudo aquilo que nós vemos acontecer à nossa volta. Toda a artimanha que o diabo tem usado para destruir ali os centros, as crianças, nós não podemos ficar parados. E eu preciso dizer para você, eu e toda a liderança que já está nesse lugar, somos ainda muito pouco para todo o trabalho que precisa ser realizado na nossa cidade. Eu não penso abraçar o Estado, eu não penso abraçar o país, porque eu sei que ele para fazer o seu trabalho de excelência naquele lugar. Nós vamos contribuir à medida que nós pudermos, para que continue pessoas sendo treinadas, enviadas para todos os lugares. Sabe, estamos presentes em mais de 30 países, apesar de ser muitos, ainda somos poucos, diante de tudo aquilo que precisa ser feito nesse mundo. Você entende a importância de você se levantar na força? Não é para mim, não. Deixa eu mudar. Jesus, eis-me aqui. Usa a minha vida mais do que já tem sido usada. Escute, eu creio que todos aqui, em alguma medida, já são usados para... Mas eu preciso te dizer, você pode ser mais usado do que já é. Você pode contribuir mais do que já tem contribuído. Ore ao Senhor nessa noite e diga para Ele: Senhor, em que eu posso contribuir com esta obra? Para que o Evangelho seja propagado, para que famílias, para que vidas sejam salvadas. Sabe, eu preciso, essa linda vida que nós vivemos, sempre tem pessoas, as que esperam acontecer e as que fazem. Eu quero declarar que você é a que faz. Faz um teste, saber se você é um jogador ou se você é um torcedor. Você fica feliz de estar na reserva? Talvez você fale: pastor, mas você falou que reserva. Pois é, não tem. Mas tem gente que está criando esse departamento. No time de Deus não tem reserva. Todos foram chamados para jogar. O irmão que está do seu lado, você foi chamado para jogar. Você foi escalado. Fala para ele: você foi escalado. Titular. Absoluto. Você é titular, querido. Você não foi chamado para ficar no banco. E você sabe, jogador que é jogador mesmo, não gosta de banco. Quem jogou bola sabe, a maior vergonha de um jogador é ficar no banco. Eu Lázio jogando, eu era banco, era uma tristeza. Todo time que eu fui jogando, esse cara na mesma posição, que era um pouquinho mais forte que eu, que melhor que eu. Eu cheguei a mudar de posição várias vezes. Essa é a minha posição. Só para ser titular. Não era a minha posição, eu tive que aprender aquela posição, porque a minha posição só tinha cara mais forte que eu, cara mais habilidoso. Inventar de ser atacante. Só tinha atacante fera, preste atenção. Time do mundo. No time de Deus, tem vagabundo. Amém. Todo mundo está escalado. E o treinador aqui não é o Tite, não. Jesus. Ele não só te escala, fala assim: vai lá e joga. Ele vai jogar por você. Ele vai dar o Espírito que Ele já te deu, na verdade, e vai citar e vai te levar a fazer coisas que nem mesmo você imagina que pode ser. Amém, irmão? Lembre-se disso. Não reserva no nosso meio. Como parte dessa visão, eu quero desafiar você a jogar conosco, a fazer parte do nosso time, para alcançar a nossa geração para Jesus, da nossa cidade, Lucas do Rio Verde, através das nossas células que se multiplicam, dos nossos cultos, dos nossos encontros com Deus, os nossos eventos, através das nossas vidas, aonde nós estivermos. Eu encerro dizendo para você, Mateus capítulo 9, verso 35 e 38, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, por isso, peçam ao Senhor da seara que trabalhadores para a sua seara. Hoje eu estou aqui para dizer para você, assim, irmãos,
Os trabalhadores são poucos. Vem fazer parte dessa equipe, porque há muito para fazermos nessa nossa cidade. Você pode dizer amém? Eu quero só que você reflita nessa palavra que eu vou, nessa frase. Se todos os jogadores que hoje estão jogando decidissem ficar no banco de reserva, o que você acha que iria acontecer? Imagine todos os jogadores de todos os do mundo falando: nós não queremos mais jogar, vamos só ficar no banco assistindo. Se tivessem feito isso no passado, será que nós estaríamos aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui? Porque outros lá atrás falaram: eu vou jogar e eu vou dar a minha vida, para que outros possam vir e dar continuidade. O bastão é passado, nós não podemos parar. Nós precisamos da parte do Senhor e fazer parte do time dele, que outras pessoas possam ser alcançadas. Eu louvo a Deus pelos jogadores que foram usados para que eu esteja hoje. Você louva a Deus pelos jogadores que foram usados? Você está entendendo que eu não estou falando de jogador de futebol? Você já sabe, você já entendeu. Foi aquela pessoa que lutou por você, que orou por você, pegou na sua mão e falou: vamos lá. Como a canção, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. Pegou na sua mão, te chamou: vamos à casa do Senhor. E hoje você é liberto, transformado, curado. Você tem a paz de Jesus no seu coração. Aleluia! O chamado é para todos os crentes. Não existe um grupo, esse grupo que ali, ó Deus, está isento desse chamado. Não, todos chamados para ser boca do Senhor nessa geração. Somos chamados para jogar no teu time, Senhor. Um time que não perde, um time que cada dia, porque o treinador, o mandante é o Senhor Jesus. Não esse time perder. Ao mesmo tempo que o Senhor é o treinador que nos dá o Espírito, ou seja, o Senhor mesmo é aquele que em vez de nós, não tem como dar errado. Essa obra, ela é certo, e ela vai continuar avançando e prosperando a cada dia, porque o Senhor é quem estabeleceu esta igreja, o time, e esse time não pode perder. Esse time não perder, as portas do inferno jamais prevalecerá contra o Senhor. E como igreja nessa noite, nós dizemos: estamos aqui, usa as nossas vidas, queremos cumprir, assim como muitos foram usados para nós estarmos aqui hoje. Que nós sejamos, ó Pai, as pessoas da vez serão usados, ó Deus, para muitos outros chegar, fazerem parte dessa família, fazerem parte desse time. Assim nós declaramos, ó Deus, abre os olhos, abre os nossos sentidos espirituais, para que possamos compreender a importância que cada um de nós temos no time do Senhor. Em nome de Jesus eu oro essa verdade sobre os meus irmãos, todos titulares, todos chamados para fazer a diferença nessa geração que estamos vivendo. Que cremos que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia, aleluia.